Olá, pessoal! Sejam todos muito bem. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Super Ação. Hoje nós estamos aqui com Valdizar Andrade. O Valdizar, ele vai explicar primeiramente para vocês por que o nome Super Ação. Valdizar, por que esse nome? Tudo bem, Vinícius? Satisfação. Superação é uma palavra que todo mundo escuta todos os dias em todos os lugares. E existe uma questão muito interessante. Você pode ter três tipos de ações. Uma ação pífia e você atingir os resultados pífios. Ou você pode ter uma ação mediana e ter um resultado mediano. E quando nós falamos de superação, significa que você está preparado para vencer, para a conquista, para o desenvolvimento de todas as suas habilidades e estabelecer exatamente aquilo que você quer e ir em busca de tudo isso. Porque não basta você ter metas, é necessário você ter estratégias para a execução da meta. E neste podcast, o podcast Super Ação, você que está nos acompanhando, você vai entender o segredo de como atingir a vida do patamar que você deseja, alcançar o patamar que você deseja, que inclusive faz parte do nosso tema de hoje. Hoje nós iremos falar sobre prosperidade. Valdizar, a gente está vivendo em uma situação, a gente está vivendo com uma população que todos desejam muito dinheiro. Se você chegar e falar para uma pessoa assim, você quer um Pix? A pessoa fala assim, ó, toma aqui, ó, o meu Pix aqui para você me transferir. Mas as pessoas estão querendo dinheiro fácil, estão querendo buscar algo que às vezes chega a ser até intangível. O que o senhor poderia falar para essa pessoa que está querendo uma coisa fácil para ela começar a seguir o caminho da prosperidade? Se vem fácil, tem algo errado. Tudo na vida precisa ser conquistado. E eu uso como exemplo a minha própria história. Porque quando eu nasci lá no sertão do Ceará, a minha visão era única e exclusivamente aquela que eu vivia. E eu consegui expandir a minha consciência, expandir a minha mente, para entender que existia algo muito além. Então o senhor nasceu no sertão, no interior. Eu nasci no sertão, numa cidade, uma pequena cidade do sertão chamada Saboeiro. E hoje eu vivo na cidade grande há muitos anos, superei, quebrei todas as objeções que surgiram na minha vida. Não pense que foi fácil. E que objeções seriam essas? Objeções foram, primeiro, uma discriminação terrível com um garoto nordestino, magro, desprovido de beleza, com pouco conhecimento e que sonhava alto. Porque quando você sonha alto, vai sempre ter alguém para dizer: ah, esse é um lunático. Eu ouvi muitas coisas desse tipo. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E foi isso que eu nunca permiti que incorporasse a minha personalidade ou a minha estratégia de vida. Por isso, eu me considero um vencedor. Então o senhor saiu do sertão, o senhor foi para a cidade grande. Hoje eu até pesquisei sobre o senhor tem um patrimônio gigantesco. E como que o senhor conseguiu tudo isso? Três coisas são muito importantes na sua vida. Primeiro é você saber o que você quer, onde você quer chegar. Segundo é você estabelecer uma estratégia, criar uma estratégia estabelecendo metas e seguindo passo a passo. Terceiro ponto é ter disciplina. Porque se você não tiver a disciplina, quando surgir primeira oposição ou a primeira objeção, você muda de caminho. E quando você muda de caminho, você tem que recomeçar do zero. Isso vai te levar ao fracasso. Interessante. E o segundo? Segundo ponto é as tomadas de decisões.
Quando você fala de tomadas de decisões, às vezes tem alguém que pensa, nossa, mas eu não tenho como tomar uma decisão porque está me faltando isso, está me faltando dinheiro, está me faltando conhecimento, está me faltando... As pequenas decisões é que impactam na sua vida. Essas pequenas decisões somadas é que vão gerar o grande resultado que você precisa. Agora, você tem que tomar decisões com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Essas decisões é que vão levar você ao seu estado desejado. E o terceiro? Terceiro ponto que eu considero muito importante é com quem você conversa e com quem você se relaciona. Se você se aproximar de pessoas que estão abaixo da sua condição, elas vão te puxar para o vale aonde elas se encontram. Se você tiver ao lado de pessoas que sonham grandes, que têm projetos, que estão perseguindo cada dia uma nova posição no cenário, você vai crescer de forma segura. Por quê? Porque você está ouvindo algo muito rico de pessoas que já venceram. Então, fuja dos chamados temas tóxicos, que são aqueles que as pessoas falam só para te levar para onde elas estão, porque elas não querem te ver no topo, elas querem te ver no vale. E a gente vê que a ambiência influencia muito todo o nosso processo da vida, né? Enquanto a gente não toma decisões que tira a gente dessa ambiência e leva a gente para outro patamar, parece que a coisa não anda, né? Então, para uma pessoa que está nessa ambiência ruim, de pessoas que colocam ela para baixo, de pessoas que não estão querendo sucesso, que não estão buscando nada, o que o senhor sugere para essa pessoa dar esse primeiro passo rumo a essa troca de ambiência? Mudar de ambiente. Mudar de ambiente. Ah, mas às vezes é um homem casado com uma mulher que é negativa ou ao contrário. Eu quero dizer para você o seguinte: ninguém é obrigado a viver ao lado do fracasso. Você faz as suas escolhas. E se você escolher que você vai viver ao lado de uma pessoa negativa o resto da sua vida, você está cometendo suicídio. Por que você está cometendo suicídio? Porque você está se permitindo a não viver aquilo que você sonha, aquilo que você quer, para viver o fracasso que o outro sonha. Porque existe algo de muito importante dentro de toda essa trajetória. É você não se permitir viver a vida do outro. Viva a sua vida. Deus não te deu uma vida para você viver à mercê de ninguém. Você é o dono do seu destino. Eu tenho certeza que muita gente, por mais que o senhor falou, você é o dono do seu destino. As pessoas, elas acreditam que não. As pessoas, elas falam assim, mas eu nasci aqui, eu fiz tal coisa aqui, a minha vida inteira tá aqui, a minha família sempre foi assim, eu sempre fui assim. Mas por que que esses pensamentos começam a baixar o nível de merecimento dessas pessoas? Na realidade, esses pensamentos, eles não baixam apenas o nível de merecimento. Eles baixam a sua produção de dopamina, que é o neurotransmissor do entusiasmo e da motivação. Esses pensamentos, eles te colocam numa vala comum, e é por isso que em torno de 5% das pessoas do planeta, elas atingem um nível elevado de consciência e atingem um nível elevado de prosperidade. Quando você vem para o Brasil, isso cai para 2%. Por que que existem essas estatísticas? Exatamente porque as pessoas, é cômodo você não fazer nada. É cômodo você reclamar. É cômodo você dizer que você é uma pessoa infeliz. É cômodo você dizer que você não teve oportunidades. Ora mais, aquele garoto que nasceu no sertão,
Se ele tivesse esperando que alguém lhe levasse uma oportunidade, ele estaria lá até hoje. Aquele garoto que de repente poderia ser um fracasso, se transformou numa referência. Por quê? Porque ele não se permitiu entrar numa vala comum. Ele disse, eu sou diferente, eu vou fazer a diferença. E quando você estabelece uma meta, quando você cria uma estratégia de fazer a diferença, todo o universo converge em torno da sua melhoria. Sim, então a gente está falando que as pessoas entendem que a vida delas são assim, que estão assim, mas que é cômodo permanecer desse jeito. E não move um músculo para poder mudar essa realidade. Então é por isso que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres? Se você pegar a história dos homens mais ricos do mundo, no século XX, século XIX, você vai descobrir que a maioria deles não tinha sequer formação acadêmica. Vamos pensar, talvez o maior inventor da história da humanidade, Thomas Edison, tinha um ensino secundário. Henry Ford tinha um ensino secundário. Rockefeller tinha um ensino secundário. Se você pegar o Wendell Del Carnegie, tinha um ensino secundário. Ninguém tinha PhD, doutorado, mestrado, ninguém tinha nada. Mas eles tinham o quê? Eles tinham uma mente próspera. Porque para você ter uma mente próspera, você tem que acreditar que você é capaz. Ninguém vai investir em alguém que não é capaz. Jamais você vai investir em alguém que diz, olha, eu queria que você investisse no meu negócio, mas eu não acredito que ele vai dar certo. As pessoas, os investidores, eles estão de olho não apenas no que você fez ou no negócio que você tem. Eles estão de olho nas ações que você tem e nas palavras que você pronuncia. Por isso que os ricos continuam mais ricos. Quando você vê essa situação hoje, eu tive inclusive alguns comentários em um vídeo que eu publiquei no Instagram, que algumas pessoas dizem que não é bem assim, qualquer coisa desse tipo. Eu acho fantástico, porque com certeza essa pessoa que fez esse comentário no meu Instagram, ela está quebrada, ela não tem uma banda para dar esmola para um cego. Por quê? Por quê? Porque ela acredita que os ricos são maus. Eu cresci na minha infância ouvindo alguém dizer que os ricos não vão para o céu. Isso é uma grande mentira que se conta ao longo dos anos. Porque a riqueza não tem absolutamente nada a ver com a questão de ir para o céu ou ir para um outro lugar, se é que o outro lugar existe, porque eu também não conheço. Então você precisa ter convicção do que você quer. Estabelecer metas. Colocar disciplina como a base de tudo. Comece nas coisas simples, acordando 5 horas da manhã e fazendo a sua caminhada ou indo para a sua academia. Você começa a estabelecer, a criar rotina, disciplina. Isso vai mudar a sua vida. Depois, traga isso para dentro do seu negócio e você vai ver como isso vai transformar sua história. Então você está falando que as pessoas elas esqueceram de sonhar, esqueceram de acreditar em si mesma e ainda por cima, por elas serem meio que, entre aspas, uma casca vazia, a pessoa olha e fala o seguinte, eu não vou investir em você. É isso? As pessoas não pararam de sonhar. Elas continuam sonhando. Mas elas acreditam que basta sonhar. Não precisa pagar o preço. E a diferença não está no sonho. O sonho, vamos dizer assim, que é a janela que se abre para você enxergar o universo que está à sua frente. Agora, se você não pular a janela, você vai continuar do lado de cá e o universo do outro lado. Por isso, as pessoas querem tudo muito fácil. E a juventude de hoje passa por essa questão de que tudo é muito fácil. Hoje,
Pergunta para um jovem de 18 anos, faz uma pesquisa com 1.000 jovens. Quantos livros eles leram até hoje? Se você achar 0,5% que leu um livro de capa a capa, eu te dou um prêmio. Por quê? Porque ninguém quer mais ler, ninguém quer buscar informação, ninguém quer buscar novos conhecimentos, ninguém quer enxergar as oportunidades que estão, às vezes, do outro lado da mesa. Mas se a oportunidade não chegar até eles, eles não vão se mover. Tudo na vida é processo, Vinícius. É processo. São ciclos. Você nasceu criancinha e tua mãe disse que tu era bonitinho, entendeu? Claro. Você virou um garoto adolescente, na sua infância, brincando nas ruas e com outros coleguinhas. Você passou para um adolescente que já começou a ter outros tipos de vontade, de desejos e começou a pertencer a um outro grupo. Você virou um jovem e esse jovem já tinha uma outra visão de mundo e você virou um adulto. Ciclos. A prosperidade é por ciclo. Ah, mas eu estou com 60 anos, eu não sou próspero. Comece hoje. Não deixe para começar amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Comece hoje, porque você vai ser próspero durante todo o tempo que você tem. E o tempo que você tem, você não sabe quanto é. Se você está com 60 anos, com 70 anos, você pode ter 20, 30 anos para ser próspero. Então, não entregue o seu futuro aos pensamentos destruidores que pairam sobre a sua mente. Valdizar, e é uma coisa muito interessante que o senhor falou, que a galera chega aos 45, 50, 60 anos de idade e simplesmente param. E eu já conversei com muita gente mais ou menos dessa idade, já falou assim, meu filho, se por acaso, se não veio até agora a riqueza para mim, não vai vir de jeito nenhum. E para essas pessoas, o que elas precisam fazer para poder acontecer aquela virada de chave essencial para essa mudança? Mudar o mapa mental. Mudar o seu mindset. E isso não é tão difícil. Mudar, você precisa querer. Estabelecer disciplina. Você muda. Agora, tem uma coisa muito interessante nisso tudo. É que você tem que ter vontade. Você tem que querer. E pode observar na história da humanidade que ninguém ficou rico antes dos 45. Com exceção do Mark Zuckerberg, que acertou alguma coisa. Mas começa a observar, principalmente no século XIX, a história dos homens mais ricos. Todos eles começaram depois dos 40. E ficaram ricos. Como Wendell Del Carnegie, que foi o homem mais rico do mundo na época, dos Estados Unidos, Henry Ford. Ele não começou jovem. Ele começou depois dos 40. Então, se você tem mais de 40, é hora de começar. Se você tem mais de 60, como eu tenho, é hora de você começar. Porque se você não começar agora, aí amanhã pode ser tarde. Porque aí você pode começar a ter algumas dificuldades ou algumas limitações. Comece agora. Pense nisso. Empreender não tem idade. Qualquer idade você pode empreender. Você pode mudar sua história, mas é você quem vai mudar. Não é o governo, não é o grande empresário, não é a igreja, não. Quem vai mudar sua vida é você. E o que falta, seu Valdizar, para aquela pessoa que todos os dias fala o seguinte: eu não tenho estudo, eu não sou alfabetizado, eu ganho apenas um salário mínimo, eu não sei se isso pode acontecer alguma mudança para minha vida. Para essas pessoas, existe algum tipo de salvação? Recentemente, eu acompanhei uma reportagem de um homem com 80 anos que passou no vestibular para medicina numa universidade, eu não lembro exatamente aonde agora, numa universidade federal. 80 anos. Ele quer mudar. Ele quer levar, com 99, com 100 anos, ele quer levar a marca de ser um médico. Ele quer poder ajudar
advogou durante muitos anos e agora quer virar médico. Agora, o que acontece é que o condicionamento, chamado de condicionamento neuroassociativo, definido pelo Anthony Robbins, que talvez seja uma palavra não muito comum, mas é interessante observar, é quando você condiciona o seu sistema mental àquilo que você acredita que não pode. E o próprio Henry Ford, ele disse certa vez, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Se você tem 50, 60, se você trabalhou até hoje, se você não foi alfabetizado, existem os EJAs da vida aí, planos, programas de educação dos governos estaduais e do governo federal. Vai para o EJA, se alfabetiza, nunca é tarde para você ser feliz. Você é quem pode mudar essa história. Não adianta alguém ir lá e dizer assim, não, eu vou mudar a sua história, você não é alfabetizado, mas eu vou estudar por você. Você tem que ir. Você não precisa estar na escola todos os dias, mas você pode mudar a sua história. E, Valdizar, a gente tem também aquela galera um pouco mais jovem, né? Aquela galera dos 25, dos 30. É muito comum a mídia colocar todo aquele alvará de coisas que uma pessoa de 30 anos precisa ter, que é já ter conseguido o seu apartamento, já tá com seu cachorro, já tá com relacionamento em andamento, já buscar um casamento, já tá com uma estabilidade. Mas o que acontece, na maioria das vezes, quando a pessoa chega aos 30 anos de idade e vê isso, fala assim, gente, eu não consegui nada disso. A minha vida não tá sendo que nem daquela novela, não tá sendo que nem o que as pessoas estão falando pra mim. Essa pessoa, ela começa a se sentir com uma frustração muito grande por não ter conquistado aquilo que todos falam que deveria ter conquistado até os 30. Para essas pessoas que estão nessa situação meio perdida, qual a solução para conseguir encontrar prosperidade? Primeiro, parar de acreditar que aquilo que os outros falam é verdade absoluta. Existe uma diferença muito grande, que se chama vida real e se chama vida perfeita. Quando você separa essas duas realidades, a vida real é a vida do dia a dia, que você tem que fazer os enfrentamentos, tem que vencer as objeções e os obstáculos que surgem no seu caminho. A vida perfeita é a vida mostrada no Facebook, no Instagram, no TikTok. Tá todo mundo rico, tá todo mundo maravilhoso. Vai por trás verificar qual é a gama de dificuldade. Então, você tem que parar de se preocupar com o que os outros falam e com o que os outros pensam. Crie o seu modelo, estabeleça as suas metas, descubra o que verdadeiramente você quer e faça a sua parte. Não acredite que se alguém com 30 anos já tem um apartamento, ele pode ter recebido uma herança, pode ter ganho um prêmio na loteria, pode ter ganho no jogo, pode ter ganho uma rifa, pode ter ganho várias formas. Mas lembre-se de uma coisa, a pessoa com 30 anos, ela está começando a vida. E se você tem 25, tem 30 anos, você está começando sua vida. Por isso, não se preocupe com aquilo que os outros fazem e nem tampouco aquilo que os outros falam. Muitas pregações não são verdadeiras. E você, às vezes, está deixando a sua autoestima baixar exatamente porque você está acreditando na mentira que os outros estão lhe contando. E a gente está falando em vários aspectos de prosperidade, mas a gente ainda não falou o tópico principal. O que significa prosperidade? O que significa ter uma vida próspera? Ter uma vida próspera. Para algumas pessoas, ter uma vida próspera é ter muito dinheiro. E eu tenho uma visão diferente. Ter uma vida próspera tem vários fatores que precisam ser colocados como pilares ou colunas de sustentação de uma vida de prosperidade. Precisa de dinheiro? Sim, claro. Dinheiro é bom? Eu não gosto do dinheiro, eu gosto das coisas que o dinheiro me traz. Isso é uma frase de Ford também. Quando perguntaram para ele se ele gostava de dinheiro, ele disse, eu não gosto de dinheiro, eu não como dinheiro, eu gosto do que o dinheiro me proporciona. Mas existem vários fatores que são relevantes para você conquistar o dinheiro.
Primeiro, que eu considero um dos mais interessantes, é você ter autoconhecimento, saber onde você pode chegar, saber o que você quer e como você pode chegar lá. Descobrir caminho, buscar ajudas. Hoje, as ajudas estão aí sobrando. Todo lugar que você for tem uma mentoria, todo lugar que você for tem um treinamento, para todos os lugares que for tem um ensinamento. E eu não estou dizendo que você vai lá e vai seguir 100% aquilo, porque cada um tem os seus valores individuais. Mas é fundamental que você alinhe o seu processo para que você possa alcançar aquilo que você deseja sem precisar de se tornar refém de ninguém nem de nada. Quando eu falo de tudo isso, eu trago nesse contexto todo várias experiências. Eu trago nesse contexto todo vários modelos que foram implementados, inclusive pessoas que quebraram, que estavam na lona, e eu gosto sempre de citar como referência ele, porque eu li a biografia dele, Abílio Diniz, é uma das maiores referências de uma família quebrada, falida, e ele sequestrado num cativeiro, ele com 1,87 m de altura, e sendo que o cativeiro dele só tinha 1,70 m de altura. Ele passar por todas as experiências, por todos os sacrifícios ali naquele cativeiro, e sair dali e recomeçar. O problema é a dificuldade, é o medo de recomeçar. Outro problema sério que impede as pessoas de prosperar, Vinícius, é porque eles ficam preocupados com o que os outros vão pensar se o negócio dele não der certo. Se eu tivesse preocupado, se eu me preocupasse com as críticas, com aquilo que alguém me disse certa vez que não ia dar certo, eu estaria lá atrás. O que eu conquistei, primeiro, fui colocando como alguns pilares de sustentação. Primeiro, Deus, que é muito importante na minha vida, independente de quem acredita, quem deixa de acreditar. Respeito os direitos individuais de cada um. Deus, para mim, é o meu sustentáculo. Segundo, a minha determinação. Terceiro ponto, a minha disciplina. Não basta você ser determinado, você precisa ser disciplinado. Isso, cara, fez a grande diferença na minha vida. Não ter medo de ser criticado. Eu costumo usar isso como uma metáfora na minha vida. Se eu ficar 6 meses sem ser criticado, tem algo de errado comigo. Não é com as pessoas que pararam de me criticar. Entendi. E hoje a gente está passando, o senhor falou de crítica, né? Muitas pessoas vivem no mundo corporativo hoje. E nesse mundo corporativo é comum a pessoa ter a sensação de insegurança o tempo inteiro. Não é como a vida de uma pessoa que prestou um concurso público e está assegurado por uma grande parte da vida, exceto que faça uma besteira muito grande. A gente está falando de pessoas que convivem num ambiente de extrema pressão todos os dias. Aquela menina pode acabar ouvindo o grito dos chefes, a pessoa precisa do dinheiro, ela tem medo de perder aquela oportunidade que ela está por a qualquer momento ser demitida, e ela fica sempre com essa pressão. Eu posso ser demitida por causa disso, posso ser demitido por causa daquilo. Se eu for demitido, isso aqui vai acontecer. Eu não sei como me colocar no mercado de trabalho. E tem muito tempo que eu não envio o currículo para nenhum lugar, eu não sei como está o mercado atual. Para essa pessoa, como que a gente traz a prosperidade para a vida dessa pessoa e tira essa sensação de insegurança? Eu gostaria de que essa pessoa me respondesse o que é segurança para ela. Em todos os lugares há insegurança. Os servidores públicos concursados da Grécia ficaram todos sem receber porque o país faliu. Ninguém tem segurança. Nesse planeta, ninguém tem segurança. O empresário tem insegurança, mas ele não pode focar na insegurança porque o negócio dele quebra. Porque o condicionamento mental leva ele à falência. A pessoa que está trabalhando numa empresa, ela não pode levar, se ela está fazendo a sua parte,
Ela não pode criar um condicionamento mental de que amanhã ela será demitida. Se você quer empreender em alguma coisa, seja num carrinho de vender churros na porta da escola, seja numa startup, seja num grande negócio, você não pode pensar que vai dar errado. Se você pensa que vai dar errado, vai dar errado. Se você criar um condicionamento de que nada vai dar certo na sua vida, nada vai dar certo. Você não precisa fazer esforço para isso. Porque para não dar certo, ninguém precisa fazer esforço. Agora, se você acredita que vai dar certo e fizer a sua parte, você pode ter certeza que vai dar certo. Interessante. Então, e a gente percebe que muitas pessoas deixam de fazer a sua própria parte, né? Em vez de buscar a forma de fazer aquela situação dar certo, preferem ficar murmurando, xingando, chorando e acabam caindo em quadros mentais de pura tristeza, né? Por não estar firme em algo, né? E não entendendo que essa segurança não existe. É só uma falsa ilusão, né? Falsa ilusão, exatamente. E uma coisa que eu gosto sempre de pontuar isso, é mais ou menos parecido com uma pessoa que tem R$500 mil na conta. Ela tem R$500 mil na conta. Mas ela segura aqueles R$500 mil ali. Ela faz um investimento numa caderneta de poupança ou numa aplicação ali que vai render para ela 1% ao mês. Se ela pegar R$500 mil e comprar um imóvel, ela vai ter uma renda ativa, porque se ela já tem uma casa que mora, ela vai ter uma renda ativa e ela vai ter a capitalização do seu dinheiro com a valorização do imóvel. O que acontece na realidade é que você ter um monte de dinheiro e ficar com esse dinheiro guardado sem fazer um investimento adequado, e nenhum outro investimento é melhor do que imóvel. Nenhum outro investimento. Título do governo federal é bom, mas eu prefiro em imóvel, porque imóvel é a garantia de que ali eu estou capitalizando todos os dias. Todos os dias. E eu quero falar isso para vocês entenderem. Eu comprei uma propriedade no ano de 2001. Prestem bem atenção. Por R$9 mil em 2001. Eu investi nessa propriedade, eu preparei ela, não aumentou de tamanho. Eu fiz vários investimentos, eu fiz várias construções, fiz várias edificações. Mas essa propriedade agora foi avaliada em R$10,5 milhões. Qual o rendimento que me daria essa valorização? Mas você investiu mais dinheiro. Tudo bem, eu investi mais dinheiro. Que eu tenho investido mais R$3 milhões. De 2001 até agora, eu tenho hoje um capital de R$10,5 milhões. Então, o que me dá mais renda do que imóvel? Mas eu não tenho um capital para investir em imóvel. Compra consórcio. Compra um consórcio. Pague todo mês. Dê um lance. No dia que você for sorteado, compra um imóvel. Você foi sorteado, comprou o imóvel. Aquele imóvel, o aluguel daquele imóvel vai pagar a sua parcela do consórcio. Você já pode fazer um outro consórcio. São estratégias que você pode desenvolver e vai te dar resultado. A única coisa que você não deve fazer é guardar dinheiro em banco, porque o banqueiro fica mais rico e o seu dinheiro vai sendo consumido pela inflação, pelo IGPM, por todos os índices que o governo estabelece por aí. E você ainda vai pagar imposto sobre esse dinheiro. Preste bem atenção. Investimento. E a gente vê que muita gente guarda o dinheiro no banco e não tem o mínimo conhecimento, tipo assim, básico sobre investimento, né? E acaba que vai enriquecendo cada vez mais os banqueiros, né? Para essas pessoas, onde que elas buscam essa segurança de ter uma pessoa que ajude ela a conseguir esse investimento, fazer o investimento da forma correta? Existem vários consultores, várias pessoas voltadas
para esse tipo de consultoria, esse tipo de orientação. Quanto você tem em caixa? Eu te oriento. Eu te dou as dicas. Invista em imóvel. Ah, mas aonde que eu vou investir? Aí você faz uma pesquisa para verificar aonde você vai ter a maior capilaridade, principalmente na questão do aluguel. Lembrando que geralmente você tem no mínimo uma renda de 1% do dinheiro investido no imóvel, 1% mais a capitalização do imóvel, que é superior, às vezes, a esse valor. Muito bem. E para vocês que estão aí em casa, tem uma coisa muito legal que eu gostaria de falar para vocês corram atrás da sua prosperidade. Não existe prosperidade sem luta. E a gente está vivendo, seu Valdizar, nessa sociedade que o pessoal está esquecendo de lutar. A gente está vivendo uma sociedade que está infantilizando cada vez mais os jovens. A gente vai ver pessoas de 30 anos com a mentalidade de uma pessoa de 18 anos de idade, querendo só curtição, farra e brincadeira e esquece desse mundo atual. Para essas pessoas mais jovens, para essas pessoas que estão vivendo nessa ilusão, qual a forma delas saírem dessa piscina infinita que rouba o tempo infinito dele, que é o Instagram? A hora que você entra dentro do Instagram, você está praticamente perdendo uma boa parte da sua vida, porque sempre vai ter alguma coisa para você ver, sempre vai ter algum vídeo para você ver. Quando você entra no YouTube, você vai ter um milhão de coisas para fazer. As famosas piscinas infinitas, né, que a gente mergulha e não sai mais, porque não tem onde a gente colocar o pé no chão. Então, como que a gente tira o jovem dessa ilusão, dessa piscina infinita e começa a fazer com que o jovem ele tenha essa ambição de querer conquistar as coisas para ele? É muito complicado você trabalhar com esse conceito num país em que a educação está no quinto, sexto, sei lá, 10º plano. O que eu vejo de grandes dificuldades é o nosso processo educacional. Por exemplo, nós chegamos a ser a 8ª economia do mundo, 68º país em educação. Quer dizer, nós estamos totalmente desproporcional no que tange a questão da educação. E se nós não mudarmos o sistema, nós não mudamos os hábitos. Se não mudarmos os hábitos, não mudamos os resultados. É muito interessante as pessoas lerem um livro chamado Hábitos Atômicos para entender isso. É um livro pequeno, de 220, 230 páginas, mas é muito interessante você entender que se você não mudar o seu sistema, e que muda o sistema, nós temos 2 problemas. Primeiro é a terceirização da responsabilidade de educar os filhos, que os pais estão terceirizando para a escola. E o professor não tem autonomia. O professor, por mais que ele se esforce, ele está parado, estancado diante de um ECA, diante de uma legislação que tirou dele a autonomia de ser professor. E aí o pai quer que ele eduque seu filho. Isso não vai dar certo. Não mesmo. Não vai dar certo. Então nós estamos vivendo um momento que ou muda o sistema, ou nós estamos criando, como diz o Michel Delmonde, verdadeiros cretinos digitais. Cretinos digitais. Explica um pouquinho mais sobre esse termo, cretinos digitais. Cretinos digitais são aqueles jovens, aquelas crianças, aqueles adolescentes. Tem um livro exatamente com esse título, Fábrica de Cretinos Digitais. E o Michel, ele fala exatamente de uma questão crucial. Os empresários do Vale do Silício, eles querem que você dê um smartphone para o seu filho.
mas para o filho deles, eles dão um livro. Eles criam, a tecnologia cria um método de gerar consumismo através dessas crianças que não leem um livro, que não entende, que não assiste uma aula de história, que não quer saber de economia. Eles querem ter esse aparelho que vai transformá-los em verdadeiros cretinos digitais se eles não forem monitorados. Eu li agora recém uma entrevista do Bill Gates, quando ele diz que os filhos dele só tiveram acesso a um smartphone tempo integral depois dos 14 anos. E hoje, os cretinos digitais, as fábricas de cretinos digitais, entregam para uma criança de 4, 5 anos para não chorar, para ele brincar, para ele jogar. E o pai e a mãe não têm a menor noção do mal que estão fazendo para essa criança. Por isso, a fábrica de cretinos digitais. E se alguém tiver interesse, leia esse livro. Se você é pai, se você é mãe, leia esse livro e você vai mudar os seus conceitos de como o seu filho usar o smartphone e as redes sociais. Uau, cretinos digitais. Então significa que a gente praticamente está destruindo a mente dos nossos filhos, né? Sim. E a gente está vendo que a sociedade está crescendo cada vez mais infantilizada, né? E eu lembro, quando eu era mais jovem, era basicamente quando a gente falava um plano para algum amigo, não faça, não, você vai perder seu tempo, não vai dar certo. Eu lembro que até quando eu quis fazer faculdade, meu pai olhou para mim e falou assim, não, você vai trabalhar, mas a minha mãe incentivou ao estudo, né? Me incentivou bastante a estudar. Então a gente está percebendo que cada vez mais a gente está se distanciando, né, da educação. O mundo fala pra gente, não vença, não vá atrás, não conquiste, aceite as coisas do jeito que elas são, você não precisa. E para poder quebrar esse ciclo é algo extremamente desafiador. É algo que dói dentro da gente, é algo que você vai perceber que você vai ter que desvincular talvez da família, se desvincular talvez dos amigos, né? E a gente está nessa situação que às vezes a pessoa, mesmo aos 30, 40 anos de idade, está sendo infantilizada pelas mídias, né? E as mídias estão causando isso. Dentro do contexto prosperidade, isso é totalmente anti-prosperidade. E é por isso que eu quero fazer essa pergunta agora para o senhor. Como despertar em uma sociedade que está dormindo? Vamos ressuscitar Freud e Jung, trazer Carl Rogers, Bion, talvez Kurt Lewin, mas ainda temos por aí Fela Moscovici e David Zimmerman. Eu quero dizer para você que só vamos despertar uma sociedade que dorme através do processo educativo. Tudo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia pode contribuir para um determinado número de pessoas que estão comprometidas com o seu desenvolvimento, que querem crescer. Eu participei de um evento esse final de semana para empresários e tinha um garoto de 15 anos. E em um determinado momento, o garoto fez uma pergunta que chocou todo mundo pelo conteúdo daquele garoto de 15 anos. Quem estava ao lado dele? O pai. O pai. Então eu quero dizer para vocês que não adianta nós queremos mudar o sistema se nós, ou melhor, não adianta nós queremos mudar os hábitos se nós não mudamos o sistema. O sistema é que está contaminando. O sistema é que está destruindo. O sistema está levando as pessoas a um momento de negar a si próprio. E uma coisa, Vinícius, que é muito interessante da gente refletir, é que às vezes o cara com 30 anos, ele está com a mente de 15, 18, mas ele está com um cérebro de 70. Ah, mas como que a mente dele está jovem
Porque ele não consegue entender que a prosperidade não depende do outro. E uma outra coisa, essas pessoas que estão fracassando, e que não são poucas, teve uma pesquisa feita com aproximadamente 40 mil homens e mulheres nos Estados Unidos e provou que o fracasso, a grande maioria das pessoas que fracassam, é por não ter coragem de tomar decisões. Cara, isso é muito punk. Meu irmão, tu tem que decidir. Se tu não tem coragem de tomar decisão, tu não vai ter prosperidade. E eu escrevi um livro, O Poder da Decisão, e tenho também um curso disponível na Hotmart sobre o poder da decisão. Que o que me fez chegar onde eu estou, e tenho certeza que posso ir muito além, é a minha capacidade de tomar decisões, de aceitar desafios, de subir o Monte Roraima, de fazer o caminho de Santiago de Compostela, de ir para a trilha Inca, de me desafiar. Porque quando você se desafia fisicamente, você constrói uma musculatura no seu cérebro do eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir. Agora, se você não se desafia, é cômodo ficar na mesmice. É cômodo não fazer nada. Só não pode reclamar de que vai morrer e tem que depender da prefeitura do seu município para arrumar uma urna para fazer o seu sepultamento. Forte, muito forte. E é por isso que esse Monte Roraima está aqui. O Monte Roraima está aí exatamente porque ele está se aproximando, né? E é um desafio. É um momento de profunda reflexão e de construção de quê? De valores internos. Eu posso. Cara, se eu consigo subir os 2.900 metros de altitude do Monte Roraima, por que eu não posso subir 2.900 metros na minha prosperidade? Se eu conseguir subir 4.215 na trilha Inca, por que eu não posso conseguir subir 4.215 metros na minha prosperidade? O que acontece é que as pessoas não têm referência do que elas são capazes, porque elas nunca tomaram decisões impactantes, relevantes. Elas ficaram tomando pequenas decisões e essas pequenas decisões vão levando elas a um determinado estágio em que tomou uma decisão, não deu certo, ela já se frustra. A capacidade de frustração do ser humano é um negócio assustador. Eu sou imune à frustração. Eu sou imune, porque eu construí uma musculatura no meu cérebro que uma frustração é uma oportunidade de reflexão para que eu possa fazer certo aquilo que eu não fiz até então. Certa vez, perguntaram a Thomas Edison: você vai errar 2.000 vezes sobre a invenção da lâmpada? Ele disse: não, eu não errei nenhuma vez. Eu vou descobrir 2.000 formas de fazer as coisas não dar certo. E foi aí que ele conseguiu essa lâmpada maravilhosa que a gente tem hoje. Por isso, as pessoas precisam acreditar. E não pensar que vai vencer da primeira vez, cara. Esse negócio de que eu vou fazer hoje, vai dar tudo certo. Porra, muda de ideia. Eu vou fazer agora e se não der certo eu faço de novo, eu faço de novo, eu faço de novo. É isso que precisa. Então, quando a gente fala desse chamado, entre aspas, para ser um peregrino, não significa subir um monte, não significa fazer uma trilha, não significa fazer uma caminhada. Significa avançar níveis de prosperidade na sua vida. É isso? Exatamente.
avançar no nível da prosperidade, no nível das conquistas. Lembre-se que um atleta, ele começa a crescer quando ele começa a conquistar. O Usain Bolt começou a virar estrela mundial quando ele bateu o recorde, quando ele conquistou. Senna virou o fenômeno até hoje quando ele conquistou. Por quê? Porque ele se desafiou tanto a ponto de morrer num acidente. Mas você só vai entender que todos os desafios que você faz na sua vida estão te trazendo uma lição para a sua prosperidade. Cara, eu fico triste quando eu vejo, às vezes, a gente começa a conversar com os amigos e eu começo a falar dos meus 5.000 quilômetros de trilha. O cara fala assim, porra, cara, eu já tô cansado só de ouvir você falar. Nossa. E eu falo na cara dele, você é um fracassado. Você pode até ter dinheiro, mas você é um fracassado. Porque tem muitas pessoas com a conta recheada de dinheiro que é um fracassado. Por quê? Porque eles só têm dinheiro. Eles não têm uma visão de mundo. Eles não têm um projeto social. Eles não têm uma forma de ser exemplo para gerações futuras. Eu sou uma referência para gerações futuras. 64 anos, vou subir o Monte Roraima. 5.000 quilômetros de trilha. Eu sou uma referência para gerações futuras. E eu quero continuar sendo uma referência. Eu quero que os meus netos, os meus bisnetos tenham orgulho de mim. Mas eu quero que o mundo saiba que eu fui um homem de 64, de 65, de 66, de 67 anos, que desafiou a lei da gravidade. Quando muitos já estão acamados, eu estou fazendo as minhas montanhas. Uau! Incrível, incrível. Então, mesmo perante a idade, o desafio não cessa. Mas sim, isso está buscando uma vida com mais e mais e mais prosperidade. Eu acho isso incrível. Enquanto muitos, mais ou menos dessa idade, já estão se dando por vencido, já falando assim, a minha vida não vai pra frente, eu já estou aqui, não deu certo até agora, acabou. Se eu tá se desafiando, eu acho isso muito interessante. E a gente sabe que iniciar um alto desafio não é uma coisa que a gente faz da noite por dia, apesar de ser algo essencial para a gente crescer como pessoa. Então, como que a gente começa a se desafiar? Começando. É a resposta, assim, bem objetiva. Começando. Você precisa descobrir aquilo que você gosta. Quando eu me desafiei pela primeira vez, eu fui tabagista durante 30 anos. Uau. Parei de fumar e fiz a minha primeira caminhada de longa distância, de longo curso, no ano de 2011. 860 quilômetros com a mochila nas costas pelas montanhas da Europa, cortando França e Espanha. Você tem que começar. Porque se você não começar, você nunca vai ter a oportunidade de se desafiar. E nunca é muito tempo para você não fazer porra nenhuma por você. Então, pense que você só vai conseguir começar a enxergar o mundo de forma diferente se você se desafiar. Hoje, o ano que vem, eu vou fazer um caminho português 630 quilômetros. Se você chegar para mim e falar, eu tenho 15 dias para você ficar no Caribe e a oportunidade de você ir fazer o caminho português, dê o seu Caribe para quem você quiser, porque eu vou para a montanha. Eu vou me desafiar. No Caribe está cheio de gente vazias. E na montanha está cheio de gente buscando autoconhecimento. E na montanha está cheio de gente querendo ser melhor. Na montanha está cheio de gente querendo prosperar. No Caribe, pega uma lancha, vai passear de lancha,
vai fazer alguma coisa junto com quem? Com todo mundo que está ali, que também não tem. E aí, é bebida, é isso, é aquilo, é orgia, é tudo. Não, eu vou para a montanha, porque é a montanha que me fascina. Certo. Então, quando a gente fala de uma viagem que a gente está querendo fazer, então a gente está falando que essa viagem é um chamado para o autoconhecimento. Sim, a viagem é um chamado para o autoconhecimento quando a viagem tem esse sentido, esse significado, esse objetivo. Eu conheço vários países da Europa, visitei vários países da Europa em outras situações, mas nada na Europa me enriquece mais do que o caminho de Santiago. E o que que esse caminho, o que que tem nesse caminho assim que foi tão significativo? O encontro com eu. O caminho é um encontro com você mesmo. O caminho é a descoberta de quem é você. O caminho é a oportunidade de você dizer, caramba, eu fiz isso. Pô, então posso fazer muito mais. O caminho é o encontro com os seus ancestrais. É o encontro com os seus mentores espirituais. É o encontro com a sua verdadeira identidade. Não é só o caminho de Santiago. Ah, mas por que o caminho de Santiago não poderia fazer esse caminho aqui no Brasil? Eu fiz vários caminhos aqui no Brasil, caminho de Cora Coralina, caminho da fé, caminho do sol, aqui saindo de Santana do Parnaíba, entendeu? Eu fiz vários caminhos, mas o caminho de Santiago é um dos caminhos mais longos. E quando você vai sozinho, você mergulha na sua essência. E isso muda sua vida. Se o cara for para o caminho de Santiago e voltar e não mudar, é porque ele realmente não foi mentalmente, ele foi só fisicamente. Eu fiquei sabendo que o senhor foi desafiado também nesse caminho por um monge. Eu já tive vários desafios no caminho, não só por monge. O monge me desafiou quando ele me disse que eu estava pançudo, que eu não ia subir o Monte dos Pirineus. Conta direito essa história. Não, eu cheguei na última cidade espanhola, Ah. na cidade de Roncesvalles, e fui procurar, que eu queria chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é França, e fui procurar no albergue que tem lá, e tinha um monge. E aí ele falou, brasileiro, eu falei, sim, senhor. Ele disse, me dá sua credencial, que tem uma credencial de peregrino que nós temos que usar para... Eu entreguei a credencial, ele olhou para mim e disse, você não vai sair de Francias, vai sair daqui, Espanha. Falei, mas eu quero sair da França. Ele olhou para mim e disse, você está muito pançudo e não vai conseguir subir os Pirineus. Eu tomei a minha credencial da mão dele, eu olhei bem na cara dele, um monge de quase 2 metros de altura, e falei, você não me conhece. Então, por quê? Porque eu estava determinado, eu queria sair da França. Eu não queria sair da Espanha. E isso já tinha sido provocado aqui por uma pessoa que sempre fez o caminho, nunca saiu da França, que ela dizia assim, não saia da França, é muito difícil. Via assim a minha performance, um pouquinho acima do peso, coisa parecida. E eles falavam isso para mim. Mas graças a Deus, eu fui lá e me desafiei. E no outro dia, quando eu parei no albergue, que eu queria falar para aquele monge que eu tinha conseguido, ele estava de folga e eu não consegui falar com ele. Nunca mais. Até hoje o senhor não conseguiu falar com ele. Não, voltei lá já outras vezes, mas não consegui. Ah, meu Deus. E, seu Valdizar, qual o recado que o senhor gostaria de deixar para o pessoal de casa em relação a tudo que foi conversado hoje? Você é o único responsável pela sua vida, pelo seu destino. Se você continuar se preocupando com as críticas, você vai continuar no mesmo lugar que você está. Se você tiver medo de correr riscos, você vai continuar no mesmo lugar que você está.
Se você ficar escutando conversas de quem não teve prosperidade, você vai continuar no mesmo lugar. Agora eu quero te dar uma dica. Se você mudar tudo isso, sua vida muda. Não invente de querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Isso é o cúmulo da estupidez. Uau! Então, pessoal, este foi mais um episódio do podcast. Eu espero vocês no próximo. E não deixe de seguir o seu Valdizar, hein? Seu Valdizar, quais são as suas redes sociais? Minhas redes sociais é o meu canal no YouTube, O Encontro com o Eu. E o meu Instagram, @ValdizarAndrade, Facebook Valdizar Andrade e por aí afora. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, seu Valdizar. E até a próxima! Finish!